Fala pessoal, professor Marcelo Soares para comentar as questões do nosso simulado do Banco do Brasil, né? Simulado que fizemos aí com bastante carinho para você realmente se preparar cada vez melhor para esse concurso. Gente, ao total tivemos 15 questões de vendas e negociação, todas questões inéditas, né? Até porque o histórico de questões da CIS Gran Rio é bastante limitado, né? Temos pouquíssimas questões. Então, tivemos esse cuidado aí de trabalhar com questões inéditas para justamente você ir sempre mais complementando sua preparação, né? Para você realmente chegar muito bem preparado lá no dia do concurso, né? Eu espero que você tenha feito o simulado como é para ser feito, ou seja, tenha separado um momentinho ali para resolver as questões do simulado, simulando as condições de prova. Tem gente que pega simulado, aí faz umas questões agora, aí outras depois, aí outras depois. Não é essa a ideia, né? A ideia do simulado é que você simule as condições de prova. Então faça direitinho, beleza? Pois bem, agora a gente vai comentar então as 15 questões inéditas de venda e negociação. Então vem comigo aqui. A primeira questão diz assim: relacione os conceitos com suas características. Análise de mercado, previsão de venda, pesquisa de mercado e segmentação de mercado. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é saber o que significa cada uma dessas coisas. Vamos começar com análise de mercado. O que é análise de mercado, gente? Análise de mercado é aquele acompanhamento contínuo do mercado, né? Você está sempre vendo o que está acontecendo. Então, é isso que a gente tem que procurar. A fala assim: a partir da análise de diversos aspectos econômicos e sociais, a empresa estima o volume de vendas. Estimativa de volume de vendas não é análise de mercado, é previsão de vendas, né? B, processo contínuo de conhecer o cenário no qual serão desenvolvidas as operações de vendas. Aí sim estou falando de análise de mercado. Então ficou 1B, né? 1B, análise de mercado, ela está descrita aí na B. Vamos ver previsão de vendas. Previsão de vendas a gente já tinha conversado, né? Previsão de vendas está descrita corretamente na A. Então ficou 1B, 2A, né? Porque o que é previsão de vendas? É justamente estimar o volume de vendas para o próximo período. Isso está descrito na A. Vamos ver então pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado, gente? É aquela pesquisa pontual, né? Você vai ali no mercado identificar, tirar uma dúvida, né? Então você quer saber alguma coisinha sobre o mercado. Você faz então de forma pontual uma pesquisa de mercado. Então é isso que a gente tem que procurar. Atividade realizada de forma pontual, não contínua, na qual a empresa coleta informações primárias. É exatamente o que está descrito na D. Então, pesquisa de mercado está descrita de forma correta na D. Então, ficou 3D. 1B, 2A, 3D. Agora a gente tem que saber o que é segmentação de mercado. O que é segmentação de mercado, gente? É pegar um pedacinho do mercado, né? Agrupar um pedacinho do mercado de acordo com as características em comum. Isso está descrito na alternativa no C, né? Dividir os grupos de indivíduos em vários grupos menores a depender de suas características. É justamente isso que é a segmentação de mercado. Ficou então 1B, 2A, 3D, 4C, então o gabarito é a alternativa E da primeira questão, beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: existem muitas formas de uma empresa organizar sua força de vendas, sendo que essa estrutura tem uma relação estreita e direta com o planejamento estratégico da organização. Qual é o tipo de estrutura em que o vendedor se especializa em algumas atividades que integram o processo de vendas? Gente, sabemos aí que a empresa, né, pode organizar sua força de vendas de diversas formas, né? E qual é a forma que ela especializa o vendedor por função, né, por atividade que ele vai realizar dentro do processo de vendas? É justamente a chamada segmentação, né, estrutura da força de vendas por função. Então, gabarito alternativa D de dado, não é por região. Por região você vai dividir os vendedores de acordo com a região que eles vão atuar. Aquele vendedor vai atuar ali nas vendas da região norte ou da região sul. Então é por região. Por produto você organiza então os vendedores de acordo com os produtos que eles vão vender, né? Você vai vender, por exemplo, produto A, o outro produto B. Então você divide ali por produto. Por serviço é a mesma ideia do produto, né? Por base geográfica é a mesma coisa que região. Então, a alternativa D de dado é o gabarito, que é quando justamente você vai especializar os vendedores por função. Por exemplo, o vendedor vai ficar especialista em prospecção de clientes. Então, ele vai ficar especialista em pegar possíveis novos clientes, né? Ficar procurando aí onde a empresa vai ter novos clientes. Aí vai ter o vendedor que vai ser especializado no fechamento, né, da venda, ou seja,
na quebra das objeções, é aquele que vai negociar diretamente com o cliente. Então você pode fazer uma organização da força de vendas por função, quando você divide de fato a atividade, né, que cada vendedor vai fazer dentro do processo de vendas. Beleza? Então, questão 2, gabarito alternativa D de dado por função, né? Vamos ver para a questão 3. Podemos classificar os vendedores em 6 tipos de acordo com sua posição de vendas. A marca alternativa que descreve o vendedor de soluções. Gente, existem aí diversas classificações, né, sobre atividade de vendas, né? Como a gente classifica os vendedores, essa questão está tratando justamente sobre isso. Vamos ver. Alternativa A. Vendedor que não está autorizado a tomar pedidos, mas de quem se espera a construção de uma boa imagem ou instrução do usuário atual ou potencial. Gente, a alternativa A está descrevendo o que a gente chama de vendedor missionário, que é justamente esse que tem um papel ainda não necessariamente fazer a venda, ele não vai tomar o pedido, ele vai criar uma boa imagem da empresa perante aquele potencial cliente. Esse é o vendedor missionário, né? Vamos ver a B. Vendedor com alto nível de conhecimento técnico, né? Um engenheiro de vendas que é, antes de tudo, um consultor para as empresas clientes. Gente, esse é o chamado vendedor técnico, né? Então é aquele cara que sabe muito sobre as especificações técnicas daquele produto. Então se você vai numa loja, aquele cara, não, esse celular em particular, ele tem um processador tal, ele tem esses benefícios, né? Você consegue tirar fotos mais rápidas, com menor luminosidade. Então ele dá de forma bastante detalhada, né, as especificações técnicas do produto. Esse é o chamado vendedor técnico, né? E o enunciado quer que a gente encontre o vendedor de soluções. Então também não é a alternativa B de bola. Vamos ver a C. Vendedor que se vale de métodos criativos para vender produtos tangíveis ou intangíveis. Esse é o famoso vendedor gerador de demanda, é aquele cara realmente que consegue fazer a venda ainda que não exista uma demanda tão explícita, né? A pessoa não necessariamente, né, o potencial cliente sequer percebe que tem aquela necessidade, e aquele vendedor ele vai, então, consegue gerar uma demanda onde não existia. Esse é o chamado vendedor gerador de demanda, né? Vamos ver a alternativa D. Vendedor que atua como um tomador de pedidos interno ou externo. Esse é simplesmente o tomador de pedidos, né? Aquele que não faz nem muito esforço para vender, ele só vai lá, você quer comprar alguma coisa hoje? Quero. Aí toma o pedido, é o vendedor tomador de pedido, e não é isso que o enunciado pede, né? Ele quer o vendedor de soluções. Vamos ver a alternativa E. Vendedor cuja especialidade é resolver problemas dos clientes, muitas vezes relacionado com o sistema de bens ou serviços da empresa, por exemplo, sistema de computador ou de comunicação. Perfeito, gente. Esse é o famoso vendedor de soluções, né? O vendedor de soluções é aquele que busca entender o que o cliente quer, né? Então ele entende muito bem o que o cliente quer, e aí, depois de entender a necessidade do cliente, ele começa a ver dentre o portfólio de produtos da empresa qual é o produto mais adequado para o cliente. Esse é o famoso vendedor de soluções. É isso que o enunciado estava pedindo. Então, gabarito da questão 3, alternativa E, beleza? Vamos ver a questão 4. Sobre o processo de vendas, marque a alternativa correta. Alternativa A. Apresentação e demonstração, etapa na qual o vendedor apresenta sua oferta e seus benefícios. Perfeito, gente. De cara temos gabarito, né? Dentro do processo de vendas, a etapa de apresentação e demonstração é aquela em que o vendedor realmente apresenta o produto, mostra os benefícios do produto. Então, de cara temos o gabarito. Vamos ver na alternativa B. Na etapa de prospecção, é o momento em que o vendedor chega ao cliente para uma boa impressão inicial. Isso está errado, né? A alternativa B, ela está descrevendo de maneira incorreta o que é prospecção. O que ela está descrevendo, na verdade, é o momento da abordagem, o momento da chegada do vendedor no potencial cliente. A prospecção é uma etapa anterior, né? Quando o vendedor está procurando novos clientes, né? Então misturou aí as etapas de prospecção e abordagem, por isso está errada, né? Vamos ver a alternativa C. No planejamento de vendas é onde o vendedor lida com as objeções e resistência do cliente. Isso está errado, né? O momento de você lidar com as objeções é lá no finalzinho do processo de vendas, né? Ou você já abordou o cliente, já mostrou os benefícios, as vantagens do produto, e aí o cliente começa a apresentar objeções. Tá caro, pouco prazo, não sei o que, Isso são as objeções. É nesse momento lá na frente, né, que você vai lidar com as objeções. Não é ainda no planejamento. O planejamento vem bem antes, né? Então, a alternativa C está errada.
Alternativa D de dado fala assim: na etapa do fechamento, os vendedores continuam a enfatizar a satisfação do consumidor no período após a venda ter sido realizada. Não, gente, isso aí, a etapa de você mostrar que o cliente fez sim um bom negócio, né? Fala, pô, mandou bem, foi legal mesmo e tal, esse produto era bom, adequado para você, é o que a gente faz no pós-venda e não no fechamento, né? No fechamento você quer quebrar as objeções, você quer fazer o cliente comprar. Né? Essas atividades de enfatizar a satisfação do consumidor é feita após a venda, né? Até a própria alternativa diz isso, né? Após a venda ter sido realizada. Então, não é no fechamento, é no que a gente chama de manutenção, acompanhamento ou simplesmente pós-venda, tá bom? Então, a alternativa D está errada. Vamos ver a alternativa E. Na etapa de superação de objeções, o vendedor apresenta as ofertas e benefícios do produto. Errado, né? Etapa de superação de objeção, como o próprio nome sugere, é na hora de que você vai vencer as objeções do cliente. Ele fala, ah, tá muito caro. Aí você fala, ah, então toma um desconto. Ah, não sei o que, esse prazo aqui tá muito ruim. Aí o que você faz? Você concede um novo prazo. Ah, não sei se é bom. Aí o que você faz? Você concede garantia. Então você vai aí superando as objeções do cliente para concretizar a venda, né? Então, não é o momento de apresentar as ofertas. O momento de apresentar as ofertas é lá na etapa de apresentação e demonstração. Então, a alternativa E está errado, o gabarito é mesmo a alternativa A. Beleza? Vamos para a quinta questão, né? Valor percebido consiste na avaliação que o cliente faz da diferença entre todos os benefícios e todos os custos de uma oferta ao mercado, em relação às ofertas concorrentes. Perfeitíssimo, né? Com relação às ações para aumentar o valor percebido, marque a alternativa correta. Vamos ver. Alternativa A. O aumento da capacidade técnica do produto é um exemplo de valor emocional. Errado, gente. Quando a gente está aumentando a capacidade técnica de produto, a gente não está aumentando o valor emocional, não. A gente está aumentando o valor funcional, o valor de uso do produto, né? O valor emocional é aquele que proporciona um aumento da experiência, né? Dos aspectos mais emocionais, de fato, do produto, e não a capacidade técnica, né? Vamos ver a B. Quanto ao valor funcional, a empresa adota ações que melhoram a autoimagem do indivíduo ou o prestígio social dele. Isso está errado, né? Na verdade, quando você está melhorando a autoimagem, o prestígio social, você está atuando no valor social e não no valor funcional. Valor funcional, de novo, capacidade, funcionalidade do produto, né? Então, B, errada. Vamos ver a C. Ações que fortalecem o valor da marca. Branding é um exemplo de valor funcional, não. Quando você está fortalecendo a marca, você está aumentando ali o prestígio social, você está aumentando, na verdade, o valor social, né, do produto e não o valor funcional. Valor funcional, de novo, capacidade do produto. É a máquina de lavar que tinha capacidade de 10 kg e agora passou a ter 12 kg. Aí sim você aumentou o valor funcional, né? Então, C está errada. D. Os brindes personalizados são capazes de aumentar o valor emocional. Isso sim, isso está correto, né? Você fazer um brinde aí, personalizado, bonitinho, uma embalagem coloridinha, né? Para o cliente, você pode melhorar a experiência emocional dele, né? Ele se sentir mais importante, algo, pô, isso aqui foi feito para mim, né? Até na aula a gente falou sobre isso, né? Que é uma abordagem muito adotada pelo Nubank, né? Ele mandou lá um brinde com mordedor para a cachorrinha do cliente que a cachorrinha tinha comido lá o cartão do Nubank, né? O Nubank ficou sabendo disso, mandou lá um brinde bonitinho, todo especial, personalizado para o cliente. Isso aumenta o vínculo afetivo, o vínculo emocional que o cliente tinha com o Nubank. Então, esses brindes personalizados podem sim melhorar o valor emocional. Gabarito, então, alternativa D, né? Vamos ver a redução de preços pode ser uma estratégia para aumentar o valor social? Não. Quando você reduz os preços, você aumenta o valor percebido, né? Afinal, você está reduzindo um custo, né? O custo financeiro, mas isso não vai afetar o valor social. Pelo contrário, né? Às vezes, quando você diminui o preço, em alguns casos, né, isso pode até reduzir o valor social, porque você pode reduzir o prestígio social conferido àquela marca, né? Imagine hoje, por exemplo, a BMW, que é uma marca aí bem forte, né, bastante prestigiada, ela começasse a vender carros populares, né, carros a 25 mil, 30 mil reais. É bem provável que reduzisse esse prestígio que a marca tem, né? Então, às vezes, a redução de preço, a depender do posicionamento do mercado, do posicionamento da empresa no mercado, ou seja, qual aquele público-alvo dela, né? Pode, na verdade, reduzir o valor social, né? Mas, enfim, não é sobre isso, eu só estou dando uma contextualizada, né? O fato é que redução de preço não aumenta o valor social. Redução de preço aumenta o quê? O valor percebido, né?
Gabarito, então, alternativa D de dado. Os bens são capazes de aumentar o valor emocional. Então, belezinha. Alternativa D, vamos para a questão 6, né? Gestão da experiência do cliente é a orquestração de experiências memoráveis do cliente com a empresa a fim de atingir ou superar expectativas. Marque a alternativa incorreta, que é a errada, né? Vamos ver, alternativa A. Almeja aumentar o relacionamento, a satisfação, a lealdade, a advocacy dos clientes. Perfeito, esses são os objetivos aí da gestão da experiência dos clientes, aumentar tudo isso, satisfação, lealdade, advocacy. Ah, Marcelo, o que é advocacy? Nós falamos lá, advocacy é o famoso boca a boca, né? É a divulgação voluntária daquela empresa pelos clientes, né? Que ele falou, putz, vai lá mesmo, que é muito bom, gostei da experiência, foi legal mesmo. Então, ter esse tipo de retorno também é um dos objetivos da gestão da experiência do cliente. Então, a alternativa A está correta, né? Ele quer incorreta, não é o nosso gabarito. B. Tem como finalidade condicionar a interação com os clientes a determinadas operações. Isso está errado, né? Essa alternativa, inclusive, é bem parecida com a única questão, né, que cobrada até hoje sobre gestão da experiência do cliente, né? Que foi feita pela FCC no Banrisul 2019, né? E tá errado, gente. A gestão da experiência do cliente não quer condicionar o cliente a nada, né? A determinadas atividades. Não é isso. Na verdade, ela planeja todas as possíveis interações que o cliente vai ter com a organização, com a empresa, né, para fornecer uma experiência incrível, uma experiência que realmente encante o cliente. Então, B está errada, ele quer incorreta, então a alternativa B é o nosso gabarito, né? Mas vamos continuar analisando. Alternativa C, busca gerar experiências positivas e memoráveis para o cliente. Perfeito, é esse um dos objetivos da gestão da experiência do cliente. D, planeja as interações com o cliente. Exatamente, né? A gestão da experiência do cliente, ela tem uma ênfase muito grande em fazer o famoso mapa, né, da jornada do cliente, você desenhar ali todas as possíveis interações para realmente pensar em como fornecer uma experiência muito agradável, encantadora para o cliente, né? Alternativa E, adota técnicas e ferramentas para monitorar o percurso do cliente. Perfeito, foi isso que a gente falou, né? Então o gabarito é mesmo B de bola. Vamos para a questão número 7. Através da SEM é possível ilustrar o ciclo de compra do cliente. Esse ciclo se divide em 8 fases. Beleza, vamos ver as fases então da jornada do cliente, o ciclo de compra do cliente, né? Alternativa A, o ciclo de compra se inicia na compra e termina na recomendação. Gente, isso está errado, né? O ciclo de compra ele se inicia na necessidade do cliente, né? Ele vai sentir uma necessidade e aí ele vai começar a pesquisar, selecionar os produtos, enfim, não se inicia na compra. Alternativa A, errada. B, durante a etapa da seleção, o cliente pesquisa como satisfazer sua necessidade. Isso está errado, né? A etapa da seleção ela é posterior à pesquisa. Então, primeiro, o cliente sente a necessidade, depois ele pesquisa para saber como vai suprir essa necessidade, né? Então, e aí depois de pesquisar que ele vai selecionar a empresa que oferece o melhor produto, né? Então, a alternativa B está errada porque ela misturou, né, as duas etapas de pesquisa e seleção. Então, B está errada. Vamos ver a C. O indivíduo decide manter o vínculo com o provedor do bem na etapa da recomendação. Está errado novamente, né? Existe uma etapa aí de manutenção, que quando o cliente está satisfeito e decide, vou ficar aqui mesmo, vou ficar com essa empresa. E existe uma etapa posterior, que é chamada de recomendação, que é quando o cliente diz, olha, vai lá naquela empresa porque ela é muito boa. Então é quando aquele cliente começa a recomendar a empresa para outras pessoas, né? São etapas distintas. Então a alternativa C também está errada. Vamos ver a D. As etapas de recebimento e uso são simultâneas, inclusive para bens. Isso está errado, né? Não existe essa simultaneidade. A simultaneidade, inclusive, é uma característica dos serviços, né? A gente estuda bastante isso quando fala sobre as características do serviço, mas ela não vale para bens, né? Inclusive, na gestão da experiência do cliente, é interessante que a empresa mantenha separado as etapas de recebimento e uso. Por quê? Porque ela consegue planejar melhor e detalhar cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, na etapa de recebimento, ela consegue pensar, qual vai ser a experiência do meu cliente ao receber o meu produto? Então, ela começa a pensar ali em embalagem, né? Em tempo de espera, em reduzir, né? Fazer o cliente receber logo o produto, né? Fazer uma embalagem bacana, uma experiência que seja bacana também receber o produto, não só usar, mas o momento da entrega ser memorável para o cliente. Então, existe essa separação entre recebimento e uso, tá bom? Então a alternativa D está errada.
Vamos ver a alternativa E. Na etapa de compra ocorre a transação efetiva entre o comprador do bem ou serviço e o vendedor. Perfeito, né? É na etapa de compra que existe a transação, a compra efetiva. Então, o gabarito é a alternativa E. Vamos para a questão número 8. Marque a alternativa correta com relação ao marketing digital. Alternativa A. Conhecido também como outbound marketing. Não, gente, está errado. Né? O outbound marketing é o marketing tradicional, o marketing para fora. Né? Está errado, não é a mesma coisa que marketing digital. Vamos ver a alternativa B. Não se utiliza do e-mail marketing, também está errado, porque o e-mail marketing é crucial dentro do marketing digital. Né? Uma forma de você criar ali uma interação, um relacionamento com seus clientes. Então está errado isso. Vamos ver a C. Utiliza as ferramentas digitais para potencializar as estratégias de marketing. Perfeito, exatamente essa ideia do marketing digital. Né? Não é propriamente um marketing novo. A gente até viu que, segundo os autores, tecnicamente nem existe marketing digital. É o bom e velho marketing potencializado pelas ferramentas digitais. Né? Então o gabarito C está perfeito. Vamos ver a D. Consiste no desenvolvimento de estratégias de marketing com vistas à promoção de produtos ou serviços através de cold calls e flyers. Gente, está errado, né? Cold call e flyers realmente é a forma bem tradicional zona de fazer marketing, né? O que é cold calls? É você ficar ligando ali para um monte de gente, né? Pessoas que nem demonstraram interesse na empresa, né? Fica ali enchendo o saco. Isso não é estratégia do marketing digital. O que são os flyers? Flyers são aqueles papeizinhos que o pessoal fica entregando na rua, sabe? Ah, toma isso aqui. Aquelas propagandazinhas, né? Esses são os flyers. Também não é uma estratégia de marketing digital. O marketing digital não utiliza disso. Então, a alternativa D está errada mesmo. Vamos ver a E. Possui foco na propaganda ativa e na divulgação direta do produto? Não, a gente sabe que o marketing digital, na verdade, ele se utiliza dos princípios do inbound marketing, né? Do marketing de atração. Ou seja, em vez de a empresa ficar correndo que nem doida atrás do cliente, ela cria, na verdade, um ambiente propício para que os clientes procurem a empresa. E como ela faz isso? Por meio da criação de conteúdo, né? Conteúdo relevante para o público-alvo. Então, gabarito é mesmo a alternativa C de casa, né? Utiliza ferramentas digitais para potencializar as estratégias de marketing. Então, questão 8 de vendas, gabarito C. Vamos ver a 9. Sobre as diretrizes de sustentabilidade do banco para o crédito em relação a temas estratégicos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Atuar em consonância com as políticas públicas, porém sem assumir compromissos nos pactos e acordos relacionados a temas estratégicos. Isso está errado, por quê? Porque você vai sim assumir compromissos nos pactos e acordos relacionados aos temas estratégicos. Isso consta lá na Agenda 30 do Banco do Brasil, né? Então, está errado a alternativa A. Vamos ver a B. Vamos ver a B. Fomentar práticas de negócios sustentáveis nas cadeias de valor e seus financiamentos e investimentos. Perfeito, né? Isso está de acordo com os temas estratégicos da Agenda 30 do Banco do Brasil. Literalmente, né? Tá, copiou e colou. Então a alternativa B de bola está correta. É o nosso gabarito. Vamos ver a C. Atuar de forma separada do governo, empresas e sociedades no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. Errado, né? O que o Banco do Brasil espera? Ele espera atuar em conjunto e não de forma separada do governo, empresa e sociedade, né? Então a C está errada. Vamos ver a D. Desenvolver novos produtos e serviços com focos em questões economicamente melhores, com particular ênfase no combate às mudanças climáticas. Isso está errado, né? O foco não é desenvolver. Quando a gente fala em sustentabilidade, né, gente, a gente não vai focar necessariamente só na economia. A gente vai sempre conciliar as três dimensões, o triple button, né, que a gente fala lá na aula. Qual é? São as questões econômicas, sociais, né, e ambientais. Então, não necessariamente vai focar aí em questões economicamente melhores, né? Inclusive lá na Agenda 30 do Banco do Brasil, né, ele fala com foco em questões socioambientais, ou seja, justamente ele reforça esse compromisso do Banco do Brasil buscar não necessariamente só o aspecto econômico, mas também aspectos sociais, aspectos ambientais. Então a alternativa D está errada. Vamos ver a alternativa E. Incentivar parcialmente a oferta de linhas e financiamento socioambientais. Não é parcialmente, né? Ele fala incentivar internamente, incentivar de forma ampla, né? Então o gabarito da questão 9 é B de bola mesmo, tá? Vamos para a questão número 10. O que são leads no marketing digital? Marque a incorreta. Gente, isso aí é uma questão aí
que eu realmente acho muito provável ser cobrado no Banco do Brasil, né? O conceito de lead. Vamos ver a alternativa A. Clientes que ainda não possuem interesse com a empresa, de cara temos gabarito, né? Os leads são contatos, né? É o e-mail, é o telefone de potenciais clientes, pessoas que já manifestaram interesse no produto da empresa, né? Então, a alternativa A está errada, ele quer incorreta, então é o nosso gabarito, né? Clientes que ainda não possuem, errado, são clientes que possuem. B de bola, potenciais clientes que demonstram interesse, ok, isso mesmo. C, pessoas interessadas em algum produto ou serviço da empresa, exatamente, isso é lead. D, um telefone ou e-mail do cliente pode ser considerado um lead, exatamente, né? Um telefone, um contato de um potencial cliente, exatamente isso. Informações de contato de possíveis consumidores, perfeito também. Alternativa E também está correto, o gabarito é mesmo, então, alternativa A. Pense que ainda não possui interesse com a empresa, né? Vamos ver a 11. Em relação à geração de leads no marketing digital, marque a alternativa correta. A. Não se utiliza a landing page para captar leads? Errado, né? Um dos principais objetivos da landing page é captar leads, né? Nós temos aí basicamente dois tipos de landing pages. A focada em geração de leads e a focada em vendas, né? Então a alternativa A está errada. B. Muitas vezes é necessário recompensar o cliente pelo lead? Exatamente, né? Ninguém acorda de manhã pensando, tô doido para dar meu e-mail para uma empresa e ficar enchendo o saco, né? Mandando e-mail para mim. Não, ninguém acorda com essa vontade. As pessoas fazem isso, elas dão seu contato porque elas têm interesse no produto da empresa, né? E vão ter algum tipo de recompensa em troca. Então, é sim, muitas vezes necessário recompensar o cliente pelo lead ou pelo contato, né? Então, B está perfeita. Vamos ver a C. Utiliza o outbound marketing como ferramenta para atrair clientes. Gente, está errado. Se eu quero atrair os clientes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inbound marketing, ou seja, o marketing de atração. Vou criar aí um ambiente propício para os clientes correrem atrás da empresa e não o contrário, né? D. As recompensas fornecidas compõem o CTA, Call to Action. Está errado. As recompensas oferecidas pelo lead, elas compõem, na verdade, o CPL, o custo por lead, e não o Call to Action, né? O Call to Action é o quê? A chamada para ação. É aquele botão ali na landing page grande, chamando o cliente a fazer a inscrição, fazer o download, né? Então é isso. D está errada, portanto. Construir uma persona não é eficaz para atrair leads. Isso está errado, né? Toda landing page ela deve considerar a persona, ou seja, o público-alvo que a empresa quer atender. Então o gabarito é mesmo a alternativa B de bola. Questão número 12. A literatura classicamente elenca 4 características distintivas dos serviços em relação aos bens, quais sejam intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade. De acordo com a perecibilidade, vamos ver, alternativa A, refere-se à impossibilidade de se manter a qualidade do serviço constante. Isso está errado, essa é a famosa heterogeneidade, né? Você não consegue ter serviços iguaizinhos, né? Embora você tente aí padronizar, tente melhorar. O fato é que isso não é perecibilidade. A alternativa A está errada. B, significa que os serviços são abstratos? Não, isso é a intangibilidade. C, indica que os serviços não podem ser estocados. Perfeito, né? Essa é a característica da perecibilidade. Significa dizer que os serviços não podem ser estocados. Gabarito, então, alternativa C de casa. Vamos ver a D. É sinônimo de intangibilidade? Não, isso não é sinônimo. Significa que os serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos. Isso é a intangibilidade. Então, a alternativa E está errada. O gabarito é mesmo a alternativa C de casa, né? Perecibilidade não pode ser tocado, não pode ser estocado, né? Questão 13. Serviço com qualidade é aquele que pode proporcionar satisfação. A qualidade do serviço depende da satisfação dos clientes e isso pode variar de pessoa para pessoa. Marque a alternativa correta em relação aos vieses cognitivos. Vamos ver. Alternativa A. Princípio da procura indica que tendemos a procurar aquilo que nos traz felicidade. Não existe esse viés cognitivo, não existe esse princípio da procura, né? Então, totalmente errada. B. Princípio da similaridade indica que coisas parecidas tendem a ser percebidas pelo indivíduo como parte de um conjunto. Perfeito. É exatamente essa ideia, um viés cognitivo, né? O princípio da similaridade é que você tende a perceber como igual, né? Coisas que são parecidas. Você tende a enquadrar tudo dentro do mesmo conjunto, né? Então, B está correta. Vamos ver a C. O princípio da continuidade indica que coisas próximas tendem a ser percebidas como parte de um conjunto. Não é isso, né? Ele misturou o princípio da continuidade com o princípio da proximidade, são coisas diferentes, então C está errada. D. O princípio da necessidade indica que necessidades parecidas tendem a
tendem a ser percebidas coletivamente. Não existe princípio da necessidade, não existe esse viés cognitivo, então foi pegadinha mesmo, D está errada. O princípio da proximidade indica que mentalmente preenchemos lacunas ao visualizarmos imagens ou recebemos algum tipo de estímulo. Na verdade, esse é o princípio da continuidade, né? Então, o princípio da continuidade é esse viés que a gente tem mania de preencher lacunas, né? Ver um negocinho, a gente deduz alguma informação. Então, o gabarito é a alternativa B de bola, né? Vamos ver a questão 14. Alexandre Lacaze argumenta que a qualidade total em serviço é uma situação na qual uma organização fornece qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietários e funcionários. Isto é, a qualidade total engloba, além dos clientes externos, todos os que interagem com a organização, clientes, empregados, administradores. Dentre os fatores que levam o cliente a mudar de empresa prestadora de serviços, marque a que tem relação com a falha na entrega do serviço. Beleza, então a gente tem que achar uma falha de entrega no serviço, né? Vamos ver. Alternativa A, preço alto. Gente, preço alto não é falha de entrega no serviço, né? Você tá ali, o problema está relacionado à variável preço, né? Então não é falha na entrega do serviço. B, espera por consulta. Espera por consulta está relacionada à inconveniência, ao grupo inconveniência, e não entrega na falha do serviço, né? Alternativa C, erros no serviço. Erros no serviço faz parte ali do que Lacaze entende como falha no serviço central, né? Falha no serviço central. Ele não quer falha no serviço central, ele quer falha na entrega do serviço, né? Alternativa D, desatenção. Aí sim, desatenção seria uma variável que afeta a falha na entrega do serviço, segundo Lacaze, né? Uma classificação específica, né? Vez ou outra, as bancas elaboram questões formuladas a partir de classificações doutrinárias específicas, e Lacaze é um autor prestigiadíssimo, né? Dentro da área de vendas, dentro da área de atendimento. Então, essa classificação é interessante que você saiba também, né? Então, a alternativa D de dado é o nosso gabarito, porque desatenção é uma falha na entrega do serviço, né? Alternativa E, cliente encontrou um serviço melhor, aí você está vendo a variável que Lacaze entende como concorrência, né? Então o gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Chegamos na 15ª questão, nossa última questão. Ela diz assim: a ideia de pensar de modo sustentável vem crescendo tanto nas empresas quanto na cabeça das pessoas. Com relação à sustentabilidade, marque a alternativa correta. Alternativa A, busca o equilíbrio entre as populações de baixa renda e os recursos naturais. Não é isso, né, gente? Sustentabilidade, na verdade, lembra lá do triple button, o tripé da sustentabilidade. Você considerar a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Então, toda vez que falar em sustentabilidade, lembra aí dessas 3 dimensões, né? B de bola, defende que a utilização dos recursos naturais, ainda que restrita, não afetará as futuras gerações. Isso está errado, né? A gente sabe que o conceito, inclusive proposto pela ONU, né, de sustentabilidade, é justamente a capacidade de atender às necessidades da geração atual sem comprometer gerações futuras. Então a alternativa B está errada, porque ela considera assim que o impacto que as gerações futuras podem ter a partir do uso hoje dos recursos naturais, né? Então B está errado, vamos ver a C. Envolve a utilização desenfreada dos recursos naturais? É claro que não, né? Isso não é sustentabilidade, você tem que considerar um uso adequado, o uso sustentável, ou seja, o uso dos recursos naturais que não vai impactar as futuras gerações. D. Possui a conservação ambiental em detrimento da economia como objetivo? Errado, né? Como a gente falou, sustentabilidade é conciliar dimensões. Então você não vai privilegiar a dimensão ambiental em prejuízo, em detrimento da dimensão econômica, né? Não é isso que é sustentabilidade. D está errada. Envolve o crescimento do marketing verde nas empresas, trazendo ações que beneficiam ao meio ambiente. Beleza, então toda vez que a gente fala também em sustentabilidade, é comum a utilização dessa expressão, né? Marketing verde, ou seja, a empresa utilizando ações que enfatizam aspectos ambientais também para realizar novas vendas, né? Para clientes que valorizam esses aspectos. Então é comum que quando as empresas utilizem estratégias de marketing verde, né? Desse marketing que se utiliza desse apelo, né? A essas questões ambientais também para concretizar vendas. Então o gabarito da 15ª questão é a alternativa E. E a gente chega ao final do nosso simulado, né, gente? Questões aí, tivemos aí algumas questões mais difíceis, né? Essas 2 últimas questões, a 14 e 15, eu sei que elas são um pouco mais difíceis, né?
principalmente a 14, como ela cobra uma classificação doutrinária específica do Lacazes, eu sei que você teria que conhecer, teria que ter visto, né? Mas eventualmente acontece esse tipo de questão, né? Então a gente tem que estar realmente aí preparado. E a ideia do simulado foi justamente essa, né? Eu mesclei questões aí mais diretas, assim, que é olhar e cravar com certeza, com essas questões que são mais polêmicas, né? Que causam mais dúvida, que você vai e fica meio assim, porque é assim que vem a prova, né? As provas, elas mesclam realmente uma boa parcela, até a maior parte das questões são mais diretas, mais tranquilinhas, mas sempre tem ali umas 2, 3 questões que são complicadas, que você marca e fica meio assim, na dúvida, né? Então, a ideia do simulado foi realmente te trazer a situação mais parecida possível com o que você vai enfrentar no seu concurso. Espero que você tenha gostado, né, do nosso simulado e também te espero na nossa próxima aula, no nosso próximo simulado. Forte abraço e até a próxima!